paz esteja convosco. Graças ao nosso Deus, né, irmãos, por mais uma rica oportunidade que o Senhor nos concedeu de nós se encontrarmos aqui nessa manhã para aprender um pouco mais da sua palavra. Queria desde já agradecer a todos os amados irmãos aí que estão nos acompanhando através das redes sociais, através também daí do canal do YouTube, né? Que Deus possa abençoar grandemente a todos os amados irmãos. Bom, irmãos, nessa manhã eu quero meditar com os irmãos um estudo da palavra de Deus. O título do estudo é Buscar o Senhor enquanto há tempo. Por que é importante nós buscarmos a Deus enquanto há tempo? Por que a palavra de Deus fala para buscar o Senhor enquanto há tempo? Que vai chegar um tempo que vai ser determinado por Deus, né? Para que aqueles que tentam buscar a Ele não consigam mais. Por quê? Porque Deus é um Deus que não quer mais que a humanidade o busque? É isso? Esse é o sentido? Não, porque a Bíblia é bem clara em mostrar para nós que há tempo para tudo. E nessa vida há tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de sofrer, há tempo de se alegrar, há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de abraçar, há tempo de afastar, de se abraçar. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Então, tudo foi determinado por Deus. Ah, mas então quer dizer que eu tenho um tempo determinado para morrer? Cada ser humano tem um tempo determinado? Quem determina essas coisas é Deus. Por isso que o presente se chama hoje, né? É uma dádiva, é um presente que Deus está dando para cada um de nós. Por isso que nós temos que viver intensamente, como se fosse nós ganharmos uma grande quantia em dinheiro todos os dias. Mas você tinha que gastar esse dinheiro todo dia. Chegava no final do dia, esse dinheiro era zerado. E no outro dia de manhã, a mesma quantia. E na verdade nós recebemos esse dinheiro todos os dias, ou esse valor, né? Todos os dias nós acordamos, é uma novidade de vida. Agora está em cada um de nós fazermos diferente ou não. Se nós vamos fazer esse dia um dia tranquilo, de paz, ou vamos fazer ele um dia atribulado. Tá, mas então quer dizer que é nós que trouxemos a tribulação? Não, não é nós que trouxemos a tribulação. Mas se nós estivermos com a mente focada na palavra de Deus, essa tribulação não vai conseguir vencer nós naquele dia. O que eu digo vencer? Pode vir a tribulação, pode vir o atrapalho, mas se nós estamos bem alicerçados na palavra de Deus, é difícil a pessoa sair, se descentrar, para que venha se desiludir daquele dia. Como a gente fala, né? A gente passa por lutas e tribulações todos os dias, não é? Mas toda semana volta a mesma rotina. Então o que pode diferenciar aí para a gente fazer um dia diferente? Está em quem? Será que está em Deus que criou os dias? Ou está em nós que estamos desfrutando os dias que Deus criou? Está em cada um de nós. E buscar a Deus, será que nós devemos buscar ao Senhor somente nos momentos em que nós estamos passando em apuros? Vamos ler o texto ali, o texto áureo, Isaías 55 e versículo 6, que nos diz o seguinte: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto.
Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Mas Deus está perdido para a gente achar Ele? O que quer dizer esse texto? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Por exemplo, eu estou com essa pecinha na minha mão aqui, né? Que cor que ela é? É uma cor chamativa ou não? Os irmãos estão conseguindo ver aí? Ela é bem chamativa, né? Vamos supor que eu coloco ela aqui diante dos meus olhos. Eu posso achar ela a qualquer momento? Posso ou não posso? Hã? Como é que é? Tá aqui, né? Tá sempre junto. O pastor Timinho falou, tá sempre junto. E se eu colocar ela lá em cima, eu vou conseguir achar? Um pouquinho mais distante? Se eu botar ali em cima, vou conseguir achar? Agora, se eu pegar ela e jogar lá no meio daquela lavoura, eu vou conseguir achar com facilidade? E é uma pecinha que é bem visível, né? Ela é bem assim, bem, a cor bem chamativa. Os irmãos entenderam a simbologia que eu quero mostrar? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Quer dizer o quê? Invocai-o enquanto Ele está perto. Então, quando o Senhor está perto de você, você está visualizando, você está sentindo a presença de Deus, esse é o momento em que nós devemos buscar ao Senhor. E o que é o buscar ao Senhor? O que é buscar a Deus? O que é buscar? Vamos supor que eu quero algo de Deus, eu tenho que buscar a Ele ou não? Se eu quero uma bênção, o que é buscar? O sentido da palavra buscar é o ir até encontro daquilo que eu estou querendo. Se eu quero um copo d'água, eu tenho que ir buscar, não tem? O copo d'água não vai chegar até a minha mão, a não ser que eu vá buscar para matar minha sede. Assim também é Deus, eu tenho que buscar enquanto se pode achar. Vamos supor, se tiver eu lá no deserto e com sede, será que vai ser fácil de eu achar água? Agora vamos supor que eu more perto de uma cachoeira e todos os dias eu vejo essa água correndo. Eu posso achar essa água ou não? Porque ela está perto. Então o segredo de nós buscarmos a Deus é enquanto Ele está perto. Então o segredo, irmãos, daquele que serve a Deus é buscar ao Senhor enquanto Ele está perto. E esse enquanto Ele está perto quer dizer o quê? Que você está bem na presença dEle. Então você pode chegar a Ele a qualquer momento. A partir do momento que o rosto dele se esconder, já fica mais difícil. Por exemplo, lá no jardim, diz que toda a viração do dia o Senhor vinha dialogar com o homem, conversar. Diz que passear pelo jardim, ver como é que estavam as coisas. Então, Adão estava perto de Deus ou não? Ele ouvia a voz de Deus, estava ali. De repente houve o pecado, o que aconteceu? Já o Senhor se afastou. Então já ficou mais difícil de um homem achar a Deus. Então, o buscar ao Senhor, irmãos, enquanto se pode achar, é como se o Senhor estivesse dando uma oportunidade para cada um de nós, dizer assim, ó, busque enquanto vocês podem me ver, me achar, invoque o meu nome enquanto eu estou perto. Deus pode se retirar. E às vezes não quer dizer, irmãos, que eu tenho que buscar a Deus só no momentos difíceis, porque assim pode acontecer de eu, no momento que eu estou numa boa, eu não querer buscar a Deus, e no momento mais difícil eu não conseguir achar a Deus. Os irmãos estão entendendo? Qual é o segredo? Deus, Ele quer o nosso bem ou não? Deus, Ele quer que nós andamos bem, com tranquilidade, com saúde, paz? Quer. Mas se nós se desviar dele, não quiser seguir ele, fazer a vontade dele, o que vai acontecer?
vai ter problema. Mas vai chegar um momento que eu vou querer buscar ao Senhor e não vou encontrar. Por que eu não vou encontrar? Porque qual é o sentido de que eu não vou conseguir encontrar? Porque Deus não está perto de mim. E o que nos faz estar perto de Deus? O salmista Davi disse, né? E na tua lei medito dia e noite. Diz assim: a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então o segredo todo, irmãos, de nós estarmos bem diante de Deus e buscar Ele e achar, é guardar a sua palavra bem no nosso coração. Onde é que é o coração? Aqui é a mente. Ela estando aqui na nossa mente, é difícil nós pecar contra Deus. E qualquer momento nós podemos entrar em contato com Deus e Deus está perto de nós. Por quê? Porque a sua palavra está aqui dentro. Então por isso que o texto diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Vamos lá, diz que em Isaías 55 temos um convite maravilhoso para todos os que estão sedentos. Todos nós buscamos por algo na vida. Ansiamos por coisas e pessoas que não podem saciar a nossa sede. Somente Jesus pode preencher a lacuna que há nas buscas das nossas orações. Não foi o que o próprio Senhor falou? Diz que ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então tudo que nós fizermos tem que ser em nome do Filho. Tem que ser em nome de Jesus. Ele é que nos faz ter o acesso a Deus, por intermédio dele. Agora eu faço uma pergunta: o que nós temos buscado? O que você tem buscado? Então diz aqui um filósofo assim: uma vida sem busca não é digna de ser vivida. Pessoas que vivem sem propósito na vida são pessoas sem rumo, sem direção. Em todo caso, sabemos que mesmo o mais desmotivado dos homens busca algo na vida. Infelizmente, muitos buscam coisas erradas, sem valor, sem sentido real para viver. Viajam num barco furado que mais cedo ou mais tarde irá naufragar. Por exemplo, uma pessoa que está frustrada da vida, está desiludida, está sem dinheiro, sem emprego, a família vira as costas para ele, ele está numa situação complicada, ele vai buscar alguma coisa. O que ele busca? Ele deveria buscar algo que pudesse tirar ele daquela situação, né? Que é o correto, que é o Isaías 55: buscai ao Senhor enquanto pode se achar, invocai o seu nome enquanto ele está perto. Essa é a forma mais correta de sair de qualquer situação. Mas as pessoas, quando entram nesse estágio de frustração da vida, o que eles buscam? Por exemplo, uma pessoa que bebe, ele vai afogar as suas mágoas no quê? Por exemplo, ele está lá desiludido da vida, nada dá certo para ele. O que ele vai buscar para poder amenizar aquela dor? A bebida, ele vai para um bar, né? Vai lá, vai se aprofundar naquilo. Para quê? Por que a pessoa que é alcoólatra, ela bebe até cair? Para quê? Por quê? Para que ele possa neutralizar aquela dor. É como se fosse uma pessoa que está ali desiludida, levou vários tombos na vida, aconteceu várias coisas, ele vai lá, na bebida ele acha que é a solução. Só que é uma coisa passageira, porque ele vai lá e toma aquela bebida naquela hora, e ele fica embriagado.
amortece aquela dor, e de repente, quando ele sai daquela mentalidade dele, né, daquele momento ali, ele volta de novo às lembranças, e volta a mesma coisa, não é isso? Aí ele vai lembrar da situação dele, como tá com a família, como tá no emprego, no trabalho, como tá as coisas. Aí o que que ele faz? Volta novamente a neutralizar aquela dor. Mas daí é uma coisa que ele vai estar buscando e nunca vai estar saciando aquela dor, nunca vai estar passando aquela dor. Sempre vai estar existindo. E ele acaba entrando num caminho que vai acabar com a vida dele. A pessoa que usa droga, para que ela usa droga? Por causa daquela sensação de bem-estar, de conforto, não é isso? A pessoa que usa droga é isso. O drogado, ele usa a droga para ter aquela sensação boa, aquela sensação tranquila. Mas passou aqueles 5 minutos, o que que acontece? Diz que ele está lá em cima, naquela sensação boa, daqui a pouco ele vai lá numa depressão, lá para baixo. Aí o que que acontece? Ele busca um auxílio de uma ajuda de alguém? Busca. Lá naquele que pode entregar aquela sensação que ele teve lá em cima de novo. Então, o que ele faz? Volta novamente a usar. Porque ele quer aquela sensação que ele estava lá em cima, aquela sensação de conforto, de paz, de tranquilidade, de prazer. Então ele fica preso àquilo e não consegue se libertar. Então por que que a Bíblia diz que a palavra de Deus ela pode libertar? A verdade ela pode libertar. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é eficaz, ela é viva, ela penetra na alma. Então quando você abre o seu coração para entender as coisas de Deus, nós conseguimos a sair de todas as situações que possam ter nos atrapalhado ou nos atrapalhar. E eu digo para os irmãos, é gostoso ter a sensação da presença de Deus na nossa vida ou não? É muito bom. E é uma sensação que você se preenche. Né? Eu vi o irmão Teco ali, né, falando no sábado passado, ele disse, eu me sinto tão bem com vocês aqui, eu assim sinto um alívio tão grande. Por quê? A presença de Deus, ela tira qualquer tipo de frustração, qualquer dor. A Bíblia diz que ela traz refrigério para a alma. É claro, irmãos, nós temos que estar de acordo com o que diz a palavra. Então Jesus pergunta o que realmente buscamos. Lá em João capítulo 1, versículo 38, diz o seguinte: E Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Então Jesus sabia o que os discípulos queriam ou não? E por que Jesus perguntou: que buscais? Então os primeiros discípulos que buscavam a Jesus, depois do seu batismo, eles descobriram que ele era o Salvador. Então eles estavam buscando quem em Jesus? A salvação. Ele era o Cordeiro de Deus, então não havia mais nada importante para se buscar. Veja que estar com Jesus era muito mais importante do que qualquer outra coisa que os discípulos pudessem fazer. Eles largaram as suas redes e foram seguir a Jesus, porque o mais importante era aquilo. Então queriam saber onde ele vivia, queriam conhecê-lo melhor, estar ao lado do Senhor. Eles entenderam que o mais importante era buscar a presença e companhia do Filho de Deus do que fazer qualquer outra coisa. E quando nós lemos o texto de Isaías 55, que diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, é que nós temos que colocar em nosso coração que a presença de Deus é muito melhor do que qualquer outra coisa.
Por exemplo, Davi, quando ia para uma guerra, o que ele dizia? Antes de ele ir à batalha. Diz que consultava a Deus e perguntava o que para Deus? Senhor, se a tua presença for comigo, eu irei para a guerra. Se não, eu não irei. Aí o Senhor diz, não, eu vou. Aí Davi diz assim, tá, mas para aí, o Senhor vai? Tá, mas como é que eu vou saber que o Senhor vai estar lá comigo na batalha? Eu quero um sinal. Isso, irmãos, não quer dizer que você está afrontando a Deus, mas você está pedindo a certeza que a presença de Deus vai estar contigo. Então olha só, veja que Davi era segundo o coração de Deus. Olha a alegria de Davi juntamente com Deus, dizer, não, Senhor, eu quero um sinal. E por que nós também não podemos pedir um sinal para Deus se nós somos fiéis a Ele? Se nós queremos a presença de Deus? Senhor, me mande um sinal. Qual o sinal que o Senhor vai estar comigo na batalha? Poxa, não basta só o Senhor dizer? Aí Deus pega e fala e diz assim, ó, quando você ouvir um som, um estrondo sobre as amoreiras, então tu verás que o Senhor saiu pelejar contra os filisteus a favor de ti. Quando tu ouvires. Então quer dizer que se Davi não ouvisse som nenhum, ele sabia que Deus não ia pelejar a favor dele. Mas se ele ouvisse um estrondo sobre as amoreiras, ele saberia, era o sinal. E diz que houve um estrondo sobre as amoreiras, e diz que naquele dia foi mortos mais da parte do Senhor do que dos próprios soldados que guerrearam contra os filisteus. Então o Senhor é o Senhor da guerra. Deus é que pode fazer algo na sua vida sem que você faça esforço nenhum. Por exemplo, a batalha é de Deus, a guerra é do Senhor, a vingança é do Senhor. Então, quando nós colocamos a nossa vida diante de Deus, para que Ele faça, agora, claro, né, irmãos, não é no nosso tempo. O grande erro do ser humano é isso: confiar em Deus, mas desconfiando. O que é isso? Confiar em Deus, mas desconfiando. O Senhor está demorando aí o negócio, né? O Senhor prometeu para mim e até agora nada. Se Deus está em silêncio, se Ele falou e prometeu, e você tem certeza que era Deus, e Ele fica em silêncio, o que nós devemos fazer? Ficar alvorotado? Nós temos que ter a paciência, como diz o Salmos 40, né? Esperar com paciência no Senhor, aí Ele vai inclinar os ouvidos e vai atender o nosso clamor. Às vezes o meu tempo não é o tempo de Deus, porque o ser humano, se deixar por ele, irmãos, ele acelera a vida assim, ó. Nós, se não fosse Deus segurar o tempo, segurar as coisas, nós já teríamos sido extinto da face da terra. O próprio ser humano já teria sido extinto por ele mesmo. Por quê? Hoje o ser humano acelera muito tempo. Os irmãos já pararam para analisar a rotina que nós vivemos e o sistema empurra o ser humano a viver isso? Veja, irmãos, que hoje eu estava observando ali, eu estava almoçando no restaurante. Eu peguei, coloquei meu celular num canto e desliguei ele e fui almoçar. Fiz a minha oração, meu agradecimento, além do alimento, e o restaurante lotado. E um monte de gente no celular, comendo aqui com uma colher. E as pessoas que estavam em volta são pessoas físicas, são pessoas vivas. Por que não deixa aquele momento para conversar ali, né? Para estar conversando, batendo, dialogando. Então hoje o mundo está vivendo em cima dessa tecnologia. E isso aqui, irmãos, ele prende muito e tira o nosso tempo. Por que tira o nosso tempo? Os irmãos podem parar para analisar. A maioria de nós fica em cima desse equipamento aqui, e quando vê já está 10 horas da noite. Daqui a pouco, quando vê, já é 5, 6 horas da manhã para acordar.
Aí levanta, vai para o serviço. Tem pessoas que trabalham o dia inteiro com esse celular aqui. Diz que a mente já está cauterizada, diz que já não consegue mais raciocinar direito. Porque tirou a vivência de estar com a família, de estar dialogando com o próximo. Isso aí está se acabando no mundo. E eu pergunto, isso aí é o que Deus quer? É o que Deus está querendo? Isso aqui agrada a Deus? Eu não estou dizendo que a tecnologia não é boa. Claro que é boa, irmãos. Se está aqui é para nosso usufruto. Mas nós temos que entender que ela tira o nosso tempo. Às vezes você pode estar... ter um tempo para conversar com seu pai, né, Miguel? Com a sua mãe, com o seu irmão. Mas de repente algo tira esse tempo. E o que é tirar o tempo? O que o irmão pensa assim de tirar o que tira o tempo? Se envolver com uma coisa que você fica cego. Por exemplo, irmãos, quando você pega ali um celular, eu não tô julgando mal o aparelho, tá, irmãos? Não estou julgando mal, não. A Bíblia diz que nós temos que ter discernimento e saber usar as ferramentas. Seja qualquer ela for, uma televisão, um celular, está no nosso controle. Se eu largar o celular, ele vai fazer algum mal? Não. Se eu largar a televisão, ela vai obrigar eu a assistir aquilo ali? Não, mas a tecnologia, as coisas que estão aqui dentro é uma coisa que vão te envolvendo e a cada dia que vai passando vão te afastando de Deus. Tu vai perdendo a vontade de ler esse livro. Não é isso? Eu estou falando uma mentira aqui, irmãos? Eu estou falando a realidade. E eu me incluo no meio disso aí também, porque a tecnologia ela está aí e ela com certeza está cauterizando a mente da humanidade. Primeiro dos jovens. Então os jovens ficam ali envolvidos com jogos, com coisinhas ali. Aí depois tem essas coisas aí que tem esses videozinhos que são engraçados. É bom ver os videozinhos engraçados? É bom lá. Você vê lá vídeo cacetado, não é bom engraçado? Aí você vê um, daqui a pouco vem outro vídeo, daqui a pouco vem outro. Quando você olhar no relógio, já se passou 4, 5 horas e você ali na frente. Não percebe. Tem um negócio chamado Netflix aí que envolve muito também. Eles colocam muito série, não é série? O que é série? Por exemplo, quando eu vou assistir uma série lá no Netflix, que não tenha maldade nenhuma, não, tranquilo, estou assistindo lá uma série. De repente essa série termina. O que a minha mentalidade vai querer? Eu quero concluir, eu quero ver o que vai acontecer, não é? Antigamente não tinha as novelas que era feito isso. Quando chegava no momento do desfecho ali, acabava a novela e deixava para o dia seguinte. Para quê? Isso se chama... O que se chama? Prender a atenção da pessoa. Porque a pessoa, o foco dela se torna aquilo. Amanhã eu vou ver isso lá, porque não deu para ver hoje. Hoje tem essa... O que vai dar? O fulano lá, brigou com o outro lá, com a mulher, e daí bem na hora que o outro chegou, acabou. Porque isso são coisas que vão prendendo aos poucos, né? Ou às vezes aí um adolescente aí começa a fazer um joguinho ali, começa um joguinho, aí tá jogando, aí ele tem que passar de nível. Ele vai parar? Ah não, hoje já deu, outro dia eu continuo. Não, ele vai querer continuar, e aquilo ali vai sugando a energia da pessoa. Então, irmãos, a tecnologia ela é boa, mas ela suga energia. Os irmãos podem parar para analisar. É difícil hoje a humanidade admirar a natureza. Não é isso? É idoso, é criança, é adolescente, é senhora, é senhor, é tudo. Hoje em dia,
Todo mundo tem um celularzinho e está com o celularzinho aqui na mão. Eu estou dizendo que isso aqui é um grande mal? Não, eu não estou falando disso. Eu estou dizendo que se a gente não colocar um limite, a gente se torna escravo daquilo. Por isso que a palavra de Deus diz: buscai o Senhor enquanto pode se achar. Toda vez que a gente está ali no celular, Deus está ali do ladinho, não está? Deus está ali, ó, a palavra de Deus ali. Ó, ele está, você pode achar. Ah, não, mas eu quero isso. Vai chegar um momento em que a gente vai buscar a Deus, vai precisar de Deus e a gente não vai conseguir achar. Então eu sempre digo para os irmãos, não podemos esperar chegar um momento difícil na nossa vida para a gente buscar a Deus. Essa semana eu queria me inteirar de um assunto que nós tínhamos conversado, então eu me envolvi naquele assunto, naquele tema, né? Até concluir o que eu queria encontrar, a ter a certeza daquilo que eu estava meio na dúvida. Mas será que é assim mesmo? Quer dizer, eu não estava na dúvida, mas alguém me falou, e opa, me despertou a curiosidade. Eu vou para cima da Bíblia para descobrir a realidade. Então, nós com Deus, cada dia que passa, se nós queremos estar bem com Ele, nós temos que estar focado dentro da palavra. A palavra, cada dia que passa, por mais que nós conhecemos já o assunto, mas ela vai trazer mais luz para nós. E vai nos prender mais com Deus quando nós estamos fazendo a leitura da palavra de Deus. Com certeza. Vamos ler lá em Mateus capítulo 6, o versículo 33, o nosso irmão Micael. Mateus capítulo 6, o versículo 33. Mateus capítulo 6 e o versículo 33. Mateus capítulo 6 e o versículo 33. Mas buscai primeiro o seu reino e a justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quais coisas, irmão Micael? Que serão acrescentadas se eu buscar primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça? Quais coisas? As coisas que você quer? Irmão Jonatas, quais coisas são essas que serão acrescentadas se eu buscar primeiro o reino de Deus? Coisas da vida? Coisas materiais? Irmã Mari, o que você acha? Quais coisas serão acrescentadas se eu buscar primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça? Todas as coisas? Do que Jesus estava falando ali em Mateus capítulo 6? Não, ele estava especificando uma coisa. É um grande erro de interpretação desse texto que diz assim, ó, está escrito lá: buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aquilo que você precisar, Deus vai te acrescentar. Não é isso? Não é o que pregam?
E todas essas coisas você não acrescentada. Então a prosperidade vai entrar na tua vida, aquilo que você está precisando. É isso, não é isso? O que Jesus estava falando realmente? Pode ler, pastor Tim. O versículo 31 do mesmo capítulo diz assim: portanto, não andeis ansiosos, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestimos? Então, aqui a resposta que é para buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas, é isso aí. Então, eu tenho que confiar em Deus, saber que o dia de amanhã eu... Mas está falando de riqueza, prosperidade? Não. Está falando de dinheiro? Não. Está falando de comida, de veste. Então está falando das coisas do cotidiano, das coisas básicas, né? Mas a Bíblia diz, não fica ansioso. Tranquilo. Se liga comigo. Tu tiver ligado comigo, tu tens com certeza essas coisas. Então, primeiramente, nós temos que buscar o reino de Deus e toda a sua justiça. Quando nós estiver com essa mentalidade, quando nós estiver com essa ligação com Deus, então essas coisas é certo que nós vamos ter. Então, não se preocupar com as coisas que há de comer, de beber e de vestir. Então, estas são as coisas que serão acrescentadas. Não está falando de coisas aí de riqueza, prosperidade, né? Então Jesus estava falando que se você buscar o reino de Deus e toda a sua justiça, estas coisas serão acrescentadas. Todas estas coisas. Quais coisas? Não vai faltar o pão, não vai faltar água, não vai faltar veste. Então essas coisas. E sem essas coisas o ser humano consegue viver? Não. Sem comer pão, ele consegue? Sem comer pão, sem comer comida, sem tomar água, ele consegue? Se Deus tirar essas coisas do ser humano, o que acontece? Ninguém vive. Então Deus está falando, não te preocupe com essas coisas, que essas coisas aí, se tu buscar o meu reino, nada vai te faltar. Então é isso, irmãos. É claro que, consequentemente, aquele que busca Deus, tem tudo para Deus abençoar ele, né? Ele ser uma pessoa próspera, uma pessoa abençoada por Deus. Então tem tudo isso. Mas o básico ali das necessidades fisiológicas que precisa todo ser humano, Deus não vai deixar faltar. Então, viu, irmão Micael? Então não quer dizer que não é o que deseja o meu coração, é o que necessita o meu corpo. Se nós estiver ligado com Deus, diz que nós vamos ser abençoados. Vai ter a benção da parte dele. Mas se nós não se ligar com Deus, não estiver preocupado com as coisas de Deus, então pode vir uma maldição sobre as nossas vidas. Com certeza. Provérbios capítulo 1, versículo 24 e 31. Diz o irmão Jonatas, pode ler. Provérbios capítulo 1, versículo 24 até o 31. Pode ler. Pastor Timinho pode ler. Provérbios 1, capítulo 24 a 31. Mas porque clamei e vos recusastes,
porque estendia a mão e não houve quem desse atenção. Antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Também eu me irei no dia da vossa desventura e zombarei vindo o vosso temor. Vindo como tempestade, o vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo vós aperto e angústia. Então a mim clamarás, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão, visto que aborreceram o conhecimento e não preferiram o amor do Senhor, visto que não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Então aqui nós estamos vendo como é que Deus age. Então quando nós desprezamos a Ele, nem as orações é ouvida na madrugada. Não, né? O céu se fecha como bronze. Então aqui não passa do teto aqui, né? Então nós podemos orar, buscar a Deus, pedir e não vai ser atendido. Então quando nós se afastamos dele, então não é culpa de que Deus não quer fazer, mas se nós se afastamos dele, aí quando nós ir buscar, não, agora vocês zombaram de mim, vocês escarneceram, vocês não deram ouvido porque eu falei, a minha repreensão vocês desprezaram, então agora não ouço o que vocês falam, não. Pode clamar aí, que o clamor de vocês aí não vai chegar nos meus ouvidos. Então veja, irmãos, que a importância, né, de buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Buscar a Deus é uma oportunidade dada de graça. Graça é um favor que nós não merecemos. Mas existe uma condição importante aqui. Há um tempo determinado para essa busca. Em algumas passagens bíblicas, vemos que um dia essa chance não existirá mais. Aqueles que insistem em recusar ao Senhor Jesus e a Deus, o Pai, e a sua palavra, podem perdê-lo para sempre. Então, por que Deus sempre fala assim, buscai ao Senhor enquanto pode se achar? Por quê? Invocai-o enquanto ele está perto. Por quê? Não, porque nós temos que estar conectados com Deus. A partir do momento que nós desconectamos com Deus, quando nós precisarmos, nós não temos Ele. É como se nós tivéssemos aquela reserva. Não, aqui eu tenho essa reserva aqui, quando eu precisar eu vou usar ela. Mas se eu não tenho, eu vou passar por grande tribulação, grande aperto. Então E Deus rejeita até as orações. Por quê? Porque nós tivemos a oportunidade de buscar a Deus e não quisemos. Eu não vou buscar a Deus. E o que é buscar a Deus, irmãos? É só você dobrar o joelho e orar? Isso é buscar a Deus? Não, é um conjunto de muitas coisas para você estar ligado com Deus e buscando a Deus. Então você tem que estar guardando os seus mandamentos de acordo com a sua palavra, as leis, guardando os estatutos, né?
tem que estar de acordo com isso. Não pode estar pecando, né, voluntariamente. Ah, caí lá, me levantei, agora cai de novo, aí cai de novo, cai de novo. Então sempre viver em queda. O homem não pode ser assim, não pode ser com o coração dobre. Então mesmo que tiver algum tipo de dano, nós temos que estar ali firmes do lado de Deus, confiando em Deus. O que adianta nós dizer que confiamos em Deus só no momento em que nós precisamos dele? Ou no momento em que nós queremos algo de Deus? Aí nós dizemos que estamos do lado de Deus? Não. Estar do lado de Deus é a fidelidade, assim como num casamento. Você confia na sua esposa, você confia no seu esposo. Então há uma fidelidade entre os dois. Deus também é a mesma coisa. Deus quer que nós sejamos fiel, assim como Ele é fiel. Por quê? Quando nós somos fiéis a Deus, aí fica fácil de nós buscar a Deus e achar Ele. Agora, quando nós somos infiéis, como é que nós vamos chegar a Deus? Aí o céu se torna em bronze, as orações não sobem mais. Veja que Deus não aceita uma oração que é abominável. O que é uma oração abominável? A pessoa que vive na prática do pecado e quer buscar a Deus. Às vezes está precisando de Deus naquele momento, mas não consegue achar a Deus. Por quê? Porque o seu coração está trancado, está fechado para Ele. E Deus não é um registro que você vai lá e abre a hora que quer. Existe o tempo determinado para você buscar a Deus. A Bíblia diz que há tempo para tudo. Depois de Deus rejeitar um homem, é difícil ele buscar e achar. Veja que homens do passado buscaram com lágrimas se arrepender, mas já era tarde demais. Por quê? Deus foi avisando, Deus dando alerta, Deus falando através dos profetas, da sua palavra, e não dando ouvidos. De repente, homens que perderam a presença de Deus. Homens em cima, homens da alta cúpula. Não estou falando de qualquer homem, não. Eram homens que tinham tudo na mão. Então você, porém, rejeitarem o meu convite, ninguém se importou quando estendi minha mão. Provérbios 1, né? Então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não encontrarão. Por quê? Porque quando Deus estendeu a mão, a pessoa não quis Deus. Então quando Deus estende a mão, segura. Não tem um hino que diz, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Então quando nós seguramos na mão de Deus, o quer dizer o quê? Mesmo no momento difícil da nossa vida, está ali com Deus. Senhor, estou contigo e não abro. Eu não sou um servo que só nos momentos bons eu estou contigo. Eu estou no momento ruim também, eu estou aqui, porque eu confio em Ti. Essa confiança é que faz mover o coração de Deus e dizer, olha, verdadeiramente é um meu servo ali. Aí Deus dá ordem e envia os seus anjos para que a gente não tropece em pedra alguma. Aí vem trazer o alívio, o refrigério, a bênção. Mas para isso tudo é um processo, irmãos, é um processo, porque isso aqui nos ares também tem uma legiões de seres do mal que impedem essas bênçãos chegar. Então depende muito da nossa determinação, assim como Daniel. O que fez aquele anjo chegar até Daniel? A insistência dele de estar firme com Deus. Senhor, eu estou orando aqui, estou te esperando, estou confiando que o Senhor vai responder minha oração. Chegou um momento que o anjo chegou com a resposta. Ó, Daniel, um homem muito amado. 21 dias o inimigo lá, né, o príncipe da Pérsia me resistiu, mas eu não pude resistir, mas Deus enviou o arcanjo Miguel, um dos primeiros príncipes. E daí eu não resistiu. Por quê? Quanto mais você é fiel a Deus, mais você busca Deus, mais poder cai do céu. Veja que quanto mais você insiste em buscar a presença de Deus e não desanimar dela, Deus move o céu, Deus move o exército dele, se for possível, para poder chegar a bênção até ti. Então essa é a importância, irmãos. Então precisamos estar alerta para a realidade de que talvez não haja oportunidade de buscar a Deus no fim da vida,
Muitos pensam, né? Diz que a pessoa lá no leito de enfermidade aceitou Jesus, está salvo. Será que é assim, irmãos? Eu fico, né, não querer desanimar as pessoas que pensam assim, mas é o que a palavra de Deus ensina? Como que uma pessoa teve a vida dela toda errada a vida inteira e chegou no final, na hora da morte, ela aceitou Jesus e não passou pelo crivo do batismo, não se arrependeu dos seus maus caminhos? Ou se diz ele, mas o ladrão na cruz. E aí, pastor, explica a situação do ladrão na cruz que foi salvo. O ladrão na cruz, ele era judeu, ele era guardador dos mandamentos, conhecedor, estava desviado. Estava desviado. E ele se arrependeu, naquele momento ele se arrependeu. Mas ele já estava integrado na comunidade de Israel. É como se um irmão aqui da igreja se desviasse e lá no leito de enfermidade se arrepender. Pode acontecer de ter salvação? Pode. Reconheceu. Agora uma pessoa que nunca serviu a Deus, está aí no mundo, fazendo um monte de coisa errada. Aí chega no momento do leito de enfermidade, você quer aceitar Jesus? E a pessoa, não, eu quero. Quem é que não vai querer aceitar Jesus no momento da morte? O ladrão ainda ele fez uma pergunta: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino? Então veja bem que ele estava vendo a situação, ele sendo crucificado junto com Jesus e com o outro. Ele creu que Jesus era o Filho de Deus. Creu. A salvação nele, desse ladrão na cruz, veio porque ele creu que ele era o Filho de Deus. O outro não creu. O outro simplesmente zombou de Jesus, mandou Jesus descer da cruz. Salve-te a ti, também salve a nós, né? Então, veja que o ladrão ali na cruz era conhecedor dos mandamentos, era um judeu também. Tinha feito errado? Tinha feito um roubo, né? Era ladrão, salteador. Estava recebendo a sua punição. Olha a situação, irmãos. Ele não estava num leito de enfermidade, o ladrão. O ladrão foi ceifado a sua vida. Ele pagou o seu pecado com a vida. Que o ladrão ele não desceu da cruz e depois saiu vivendo, não. Dali ele morreu. Então ele pagou o preço. Mas naquele momento, antes da morte, vinha até ele e ele pagar o preço pelo erro dele, ele disse: Senhor, lembra-se de mim quando entrares no paraíso? Quando entrares no teu reino, lembra de mim, Senhor. Aí Jesus diz: na verdade te digo hoje, que estarás comigo no paraíso. Porque ele reconheceu que Jesus era Filho de Deus e ele pagou o preço do pecado dele, do erro dele com a morte. Agora uma pessoa que está no leito de enfermidade, é diferente. Está no leito da morte lá, é diferente. Viveu uma vida totalmente desorientada, né? Deus pode dar a oportunidade de ele sair daquele leito, como já aconteceu de muitas pessoas, que nós já fizemos isso, né, pastor Timeu? Ele sair do hospital, nós lá batizar ele crê que Jesus é o único Salvador, entrar na doutrina, nos mandamentos, e após uns 2, 3 meses morrer. Aí eu creio nessa salvação. Como muitos dizem, né? Você quer aceitar Jesus hoje? Vem aqui na frente. A pessoa empolgada vai. Eu quero. Aí, tá, você aceita Jesus como seu único Salvador? Aceito. Sai da porta para fora, volta a fazer as mesmas coisas. Aí no outro culto está lá o indivíduo de novo. Aí o pastor convida de novo. Você quer aceitar Jesus? Aí vem o indivíduo de novo. Mas você já não aceitou Jesus? O que é aceitar o Filho de Deus, irmãos? O que é aceitar? Aceitação é você abrir mão de algo. Então eu estou aceitando isso. Que é o quê? Não, eu vou mudar de vida. Vou mudar o meu jeito de viver. Aí eu estou aceitando Jesus. Eu estou aceitando essas condições. Aí sim. Haverá um tempo em que não teremos mais a palavra de Deus? Então na Bíblia vemos diversas passagens que confirmam exatamente o contrário. Que a palavra de Deus é eterna. Que ela não muda.
Mas haverá um tempo em que será tirada a palavra de Deus? Aí existe de quem, em quem. Vamos ver lá em Isaías 40 e versículo 8 com a irmã Mari, mostrando que a palavra de Deus ela permanece eternamente. Mas ela permanece eternamente para quem? Então, para quem que a palavra de Deus será tirada? Tem esse detalhe, né? Isaías 40 e o versículo 8. A erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Então a erva seca, as folhas caem, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Quer dizer o que? Mesmo que eu vasse dessa terra, a palavra de Deus ela vai continuar eternamente. Não quer dizer, não está dizendo que ela não pode ser tirada, né? Então passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus capítulo 24, 35. Então a palavra de Deus não desaparece de todos, mas pode ser que podemos não ter acesso a ela. Aí entra a questão lá de Amós capítulo 8, versículo 11 e 12, né, para nós meditar. E quando chegar o tempo, diz o Senhor soberano, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. As pessoas andarão sem rumo, de mar em mar, de um termo a outro termo, buscando a palavra do Senhor, mas não encontrarão. Então são determinadas pessoas, não são todos. São aqueles que não estão preocupados com a palavra de Deus hoje. Então a palavra de Deus para eles é a mesma coisa que nada hoje. Vai chegar um momento em que eles vão querer ouvir essa palavra e não vão encontrar. Aí entra aquilo que eu sempre falo sobre as virgens prudentes, né? Tem um azeite dentro da lâmpada. O que é a lâmpada? É a palavra de Deus, né? Não é o que está escrito lá em Salmo 105? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Agora o que se torna luz para o meu caminho? Eu examinar ela. Se eu deixar ela aqui simplesmente fechada aqui, como é que ela vai ser uma luz para o meu caminho? Se eu não tiver o azeite dentro da lâmpada, da lamparina, como é que eu vou ter acesso às coisas que o espiritual pode proporcionar a mim? Se faltar energia, não adianta a lâmpada. Então tem que haver energia para ligar essas lâmpadas. Então as coisas de Deus também são da mesma forma. Então aproveite a liberdade que temos em nosso país de ter a Bíblia traduzida em nossa língua. Podemos nos reunir para estudar e anunciar livremente. Há países, irmãos, que eles não têm acesso nem da Bíblia. Então nós vivemos num país que é livre hoje, né? Mas tem países que as pessoas, se foram pegas lendo a Bíblia, são fuziladas, são mortas. Por enquanto nós temos acesso. Agora, se tirar a Bíblia de mim hoje, para mim vai fazer diferença? Para os irmãos vão fazer diferença se tirar a Bíblia? Para mim não, irmãos, porque o que está aqui dentro, ninguém tira. Pode me matar, mas está aqui dentro. Eu sei dos mandamentos. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que meditar na sua palavra dia e noite. A meditação na palavra de Deus é que nos torna, torna a palavra de Deus viva. Ela só se torna viva dentro de nós se nós estiver com ela meditando. Se nós deixarmos o livro ali parado, então não vai fazer efeito nenhum, né? Então essas passagens referem-se a mais diretamente, mostrando que há certo tipo de povo que vai ser tirada essa palavra de Deus, né? Deus vai enviar fome. Então por isso que eu digo, irmãos, para nós concluir o nosso estudo, buscar ao Senhor enquanto pode se achar. Buscar primeiro o reino de Deus, toda a sua justiça,
Então Deus em primeiro lugar. Deus pode proporcionar muitas coisas na nossa vida. Alegria, paz, felicidade, prosperidade. Deus pode trazer prosperidade para nós financeiramente. Pode trazer um bom emprego, pode fazer a gente ser ricos. Pode. Isso tudo depende de nós confiarmos em Deus, de estar de acordo com a palavra dele e esperar o tempo certo. A Bíblia diz que há tempo para tudo. A sorte, ela não vem só para o ímpio, ela vem para o justo também. E nós temos que aproveitar o momento que a sorte vem para nós. Então, o momento que a sorte veio, vamos abraçar, vamos agarrar. Vamos fazer igual José no Egito. As vacas gordas vêm, vamos guardar. Para que quando vinha um momento de escassez das vacas magras, nós ter como passar por essa grande prova. Amém, amados? Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos, aqueles que estão aqui ligadinho conosco, também os irmãos que estão na congregação, que Deus abençoe a todos. Da bondade de Deus.